Boa tarde, olá, horário aleatório para entrar aqui com você falando de marketing e estratégia. Ficamos alguns dias sem entrar por causa dos horários, mas quis marcar a presença nessa segunda-feira para começar a semana já, trazendo alguns insights que a gente vem colhendo aí nas últimas consultorias. E o tema de hoje, rapidamente, 5 a 10 minutos aqui com você, ative a experiência para o seu cliente voltar. Eu poderia começar essa transmissão te perguntando o seguinte: de todas as etapas, de todas as fases da jornada do cliente, qual fase você acredita que eu começo quando inicio uma consultoria de marketing junto com o cliente? Além de olhar produtos, missão, visão, valor, enfim, uma série de questões aí que envolvem as estratégias de marketing para resultados assertivos, não para barulho, que envolve a percepção de valor de mercado com o meu cliente, que a gente trabalha e opera para que esse valor aumente, a gente analisa com certeza a jornada de comunicação, de conteúdo estratégico para o relacionamento com o cliente. E por onde você acha que essa jornada deve começar, embora ela não seja a primeira dentro da cadeia do ciclo aí de relacionamento com o cliente. Se você não sabe o que eu estou falando, procura nas plays aí os títulos relacionados à jornada do cliente. Você vai ver como é que funciona o processo de relacionamento eficaz, de comunicação assertiva para resultados com o seu cliente. E aí você começa a calcular e a verificar o que está pendente aí para você fazer. Hashtag fica a dica. Mas, embora a fase da ativação da experiência não seja a primeira, ela é a que eu dou mais atenção quando eu entro no negócio. Por quê? Porque se ela não tá, top, a gente faz todo o processo de captação, de relacionamento, que são as fases anteriores, mas o que acontece? O cliente vai embora, ele não volta. E a gente sabe que captar um cliente, por vezes, sempre é mais caro do que manter um cliente. E fora a questão da fama, né? Então, assim, você já deve saber que para algum cliente falar mal de nós é facinho. A gente tem que, para cada um que fala mal, a gente tem que aí trabalhar a confiança de outros 5 para mais ou menos equilibrar a equação e a gente ficar bem no mercado. É muito difícil quando o cliente está insatisfeito do nosso negócio, a gente reverter a imagem. Imagem é brand, é posicionamento, é um ouro para o negócio, é o maior ativo do negócio. Então essa fase da ativação da experiência, que é o momento que ele compra de nós, tem que ser muito estratégica, muito refinada. Embora pareça que é óbvio que eu tenho que abrir a porta do meu cliente, oferecer um café para o meu cliente, abrir a porta para o meu cliente, marcar de preferência horário, oferecer um café, oferecer uma água, oferecer um chá, uma bolacha, o que for que aconteça, parece algumas coisas óbvias, o óbvio tem que ser dito. Algumas coisas parecem óbvias, mas o óbvio tem que ser dito. Tem que ser documentado, mais do que dito, documentado. Mais do que isso tem que virar processo. Mais do que isso tem que virar treinamento de cultura organizacional. Então, você deve perceber aí as minhas andanças nas redes sociais sobre o percurso que eu venho fazendo em alguns negócios estratégicos. E a maior parte delas é nessa questão do treinamento, ativação da experiência. Sim, tem que ser documentado, tem que ser medido, tem que ser um processo, tem que ser tirado as dúvidas, né? Tem que ser exercido, como se fosse um músculo todos os dias. Vem cá, o café tá pronto, a água tá quentinha pro chá, como é que tá o treinamento do pitch de vendas, do acolhimento. E a gente vai ofertar para o nosso cliente aquilo que tem a ver com nossos valores, nossos princípios de mercado. E aí vem a luz que eu quero que você absorva para que o seu negócio crie e aumente a sua percepção de valor diante do mercado, que é o seguinte: cada detalhe que você consegue melhorar, e é um desafio sim, porque você acha que você faz tudo e não faz, porque você não deve fazer o benchmarking como deve fazer, como deveria ser feito. Cada vez que você consegue aprimorar, melhorar o seu processo de acolhimento e de atendimento ao cliente, nessa fase da ativação da experiência, o que vai acontecer? Vai acontecer que você pode sim aumentar o seu valor. Então, eu costumo dizer assim, imagina
você receber o seu cliente com um copinho de plástico com café dentro, assim, aqueles descartáveis, sabe? Que a gente bota maionese, às vezes, dentro, sabe? Quando vai no restaurante. Quando vai comer aquele X, vem aquela... Aí você pede maionese, vem a maionese daquele copinho de plástico, sabe? Imagina você servir um café num copinho de plástico desses. É um tipo de posicionamento, diz algo sobre a empresa. Agora, você imagina oferecer para o seu cliente um café com uma frasezinha, como as que eu postei hoje ali nos meus stories, né? Onde o seu cliente recebe essa frase aí, né? Personalizada, quase que personalizada para ti. E dentro de uma xícara bonita, dentro de um aspecto visual, vai aumentar muito o valor. Já não é um copinho que vale 50 centavos, é um copinho que vale 15 centavos. Ah, Aline, mas eu não vendo café. Ok, mas isso pode ser embutido no valor que o cliente paga, porque a percepção de valor no final do processo, que inclui esse acolhimento, ele faz aí o seu negócio crescer, ele faz o seu negócio ser mais valioso na percepção de imagem e do conceito que o cliente tem de ti, que tu vai construindo. Só que detalhe, não pode ser de vez em quando, tem que ser um processo, tem que ser sempre, senão tira no pé. Então, você percebe que um cliente, daqui a pouco você tira foto de um procedimento antes e depois, tá? E às vezes você posta, às vezes não. Aí os clientes que você posta, aí você comemora junto, olha que lindo que ficou, vou postar. Ele sai feliz, sai satisfeito. Aí o outro você não posta, o outro no mínimo vai pensar de uma forma, às vezes até inconsciente. Será que o meu não ficou tão bom assim? Porque a pessoa o profissional posta de todo mundo e não posta o meu. Então, assim, tem que ser um processo que sim eleva a autoestima do cliente, sim está conectado com nossos princípios, nossos valores, só que tem que ser para todos. Isso parece o óbvio, é o básico, mas é o básico que faz o cliente voltar. No inverno, eu olhar antes, 5 minutos antes de o cliente entrar no meu estabelecimento, eu olhar a ficha de atendimento dele, aí olhar ali, o cliente gosta de uma estufinha pertinho, o cliente é calorento, é friolento, né? Todas as observações que você puder colocar no seu cliente nessa ficha faz diferença na hora do atendimento. É um exemplo de como valorizar o seu negócio. Então, esses desafios de melhorar e implementar sempre esse processo qualificado de atendimento, de acolhida ao cliente, trata de eu saber como ativar as experiências do cliente dentro do meu universo, dentro do meu ambiente, dentro da minha casa, e faz ele se conectar comigo e voltar. Aline, como é que eu vou saber o que eu ativo, o que faz o cliente ali gostar de ficar? Pensa nos perfis comportamentais sensoriais que a gente tem hoje disponíveis para estudar hoje, que fazem parte das técnicas de vendas. A gente, do ponto de vista sensorial, nós temos aquele cliente que ele é mais visual, aquele que é mais auditivo, aquele que é mais sinestésico, né? Ou seja, eu tenho que deixar aquele que compra porque tá bonito. Então imagina lá um café sendo servido num aspecto, numa bandeja linda, maravilhosa. Ele vai voltar porque ele se agradou tanto que bateu no visual. Agora, a música, meu cliente é sonoro, ele é auditivo, né? Aí ele entra e não tem aquela poluição de muita gente falando ao mesmo tempo, tá tudo harmônico. Vai fazer ele se sentir em casa, aconchegante, ele vai voltar por isso. Agora, aquele cliente que é sinestésico, ele chega, ele não passa frio, ele tá quentinho, tá confortável, ele senta numa poltrona aconchegante, ele sente o cheirinho do café, o cheirinho do mate olfativo instalado no ambiente, ele vai voltar por causa disso. O que eu quero dizer com isso? Você tem que trabalhar todo o sentido dos seus clientes o máximo possível. Se você não faz isso, você não pensa nisso, você está perdendo uma oportunidade de fixar o teu cliente no teu negócio e deixando a bola picando para o concorrente que faz. É mais ou menos como eu tô com fome, quero escolher um restaurante para entrar e aí tem 3 restaurantes lá. Um é bonito, o outro tem uma música agradável, uma sonora agradável, o outro tem uma experiência maravilhosa de comidas, enfim, né? Qual que eu vou escolher? Aquilo que faz mais parte do meu tipo de perfil sensorial. E o oposto também é verdadeiro, ou seja, eu também sou repelida por aquilo que me afasta do ponto de vista sensorial. Então, assim, eu sou auditiva e naquele ambiente tem uma poluição sonora que eu não consigo nem conversar com as pessoas, eu não entro ali. Eu sou sensitiva, eu sou sinestésico e aquele outro ambiente lá demora demais para entregar, a comida vem fria, não vou. Né? Embora seja mais bonito, por exemplo. Então, a gente tem que saber equilibrar essas questões, mas pensar nelas com carinho, porque isso faz muita diferença na hora do jogo do marketing das vendas. Quer você queira, quer não, saiba você que é assim.
Da mesma forma, a gente tem os perfis comportamentais. Aquele cliente que fala mais, que é mais dominante, né? Que a gente chama. Aquele cliente que é mais técnico, mais conforme, mais analítico. Então, assim, a gente tem os perfis. Aquele cliente que... E aí você tenta juntar, tenta decifrar, tenta entender os tipos de clientes, o tipo de cliente que você lida, sem emitir julgamento sobre... eu quero abraçar todo mundo porque eu acolho todo mundo, mas nem todo mundo gosta, né? Então, eu entender que existem diferenças de perfis e eu trabalhar o meu time de vendas para que esse acolhimento seja ok. Eu treinar minha equipe sobre escutativa, sobre rapport, e tudo isso, ou seja, conexão genuína com o meu cliente, e tudo isso eu já venho trazendo aqui nas minhas transmissões anteriores, e se você quiser saber mais, você me pede inbox, a gente tem material, mas eu trago hoje para dizer assim, de todas as andanças que a gente faz quando a gente pensa em jornada do cliente, que é a captação, relacionamento, ativação da experiência, pós-venda e evangelização da marca para os meus clientes indicarem, toda essa jornada que me traz muito resultado, me tira muito de uma zona de conforto para uma zona de sucesso, do ponto de vista de empresa, a curto, médio e, sobretudo, a longo prazo, é o diferencial, é o que faz eu mudar o jogo em termos de nível de ações corporativas. Bem, eu entender que dentro dessa jornada, a ativação da experiência é o que decide se o cliente volta, se todo o esforço que eu fiz antes no marketing valeu a pena ou foi por água abaixo. Então, assim, acontece que a gente faz um excelente trabalho na captação e no relacionamento ali via as redes sociais, via tráfego, via marketing digital, mas e na hora? E na hora, eu valorizo todo esse investimento? Sim, mas em que nível? Sim, mas vamos pensar se não dá para melhorar, porque toda melhoria traz mais resultado no meu negócio e mais importante do que tudo isso, a percepção de valor que meu cliente tem de mim. Percepção de valor é o maior de todos os ativos que a gente tenta buscar hoje quando a gente faz branding, quando a gente faz gestão de marca, quando a gente quer que a marca ganhe liderança mercadológica, influência, a gente quer que ela se construa grande, sólida, a gente faz esse trabalho de autoridade, de credibilidade, olhando para a percepção de valor. Lembra da fórmula de valor do Kotler, que ele nos fala, olha, tem mais valor aquele que tem melhor gestão, em proporção à melhor percepção de valor no mercado. Então, eu tenho que equalizar essas duas coisas. Eu tenho que fazer um bom trabalho dentro de casa, treinando minhas equipes, tendo processo de qualidade, e ao mesmo tempo eu tenho que ter o quê? Percepção de valor. Então, eu tenho que ter uma experiência maravilhosa. Sem contar que experiência hoje, de acordo com os últimos estudos de marketing, inclusive está no livro também de Kotler Marketing 6.0, a experiência, ela é, hoje, junto com outras coisas, mas ela é um dos últimos elementos que está trazendo muito dinheiro para as empresas. Então, eu preciso entender que nós estamos na era da experiência, eu preciso provocar essas experiências, ou seja, eu preciso pensar no detalhe, no cuidado do cliente. Quanto mais eu consigo me desafiar para colocar isso para dentro do meu negócio, mais destaque eu tenho em relação ao concorrente. Mas é óbvio, eu tenho que fazer com responsabilidade, com boa gestão. Eu não posso, então eu escutei o que a Aline falou, amanhã eu vou comprar um bolo top para meus clientes, e aí no final do mês eu gastei tudo com os bolos tops e não sobrou margem de lucro. Também não. Então lembra a fórmula de Kotler. Eu preciso ter uma boa gestão, quanto mais margem, boa gestão se faz igual a boa margem, né? Então, quanto melhor a minha margem de lucro, faturamento de lucro, e maior a minha percepção de mercado, de valor de mercado que o cliente tem de mim, mais especial eu sou, mais diferente eu sou, mais único eu sou. Logo, mais eu domino o mercado, mais eu tenho influência sobre o mercado, mais eu ganho dinheiro, é proporcional. E aí a máquina se retroalimenta. Então, quanto mais percepção de valor eu tenho, mais o cliente paga para mim, mais eu posso cobrar, mais me sobra. Se eu tenho boa gestão atrelada, mais me sobra dinheiro, mais eu posso investir no meu negócio. E assim se faz a roda virtuosa. E não à toa, muitos investidores começam comprando negócios e rapidamente esses negócios crescem muito, porque eles já conheceram, já sabem a fórmula. E eles passaram a ser investidores porque eles sabem, já tem um jogo, a manha, já sabem como se faz para ganhar dinheiro. E aí algumas empresas nascem, rapidamente elas têm muito sucesso, outras nascem, estão décadas ali penando, porque faltam esses conceitos, um pouco de administração, um pouco de comunicação, um pouco de vendas, um pouco de liderança, um pouco de gestão de pessoas. E a gente tenta trazer aqui todos os dias, porque aqui eu falo com lideranças, gestores, né, de empresas, de marketing, enfim. Então, peço desculpas que eu fiquei afastada um pouquinho, né, porque a gente está sincronizando as agendas das consultorias. A gente está num novo formato aí de atendimento, é tudo teste. Mas estou aqui, voltando,
trazendo esse site para ti e para você pegar o que faz sentido ou não e avaliar, de fato, o que faz mudar o jogo. Isso aqui, quando eu levo para dentro das empresas, a gente olha com carinho e monta a jornada junto com o cliente, o resultado é gigante. O resultado ali na frente é gigante. E todas as empresas grandes já fizeram, já passaram por esse processo, né? E está disponível para todos. Então, pensa sobre isso, reflete sobre isso, investe nisso, sempre treinando a jornada de relacionamento com o seu cliente, com seus valores, com seus princípios, a proposta de valor. Cliente de hoje, presta atenção para a gente encerrar, frase final de impacto. Cliente de hoje compra proposta de valor, propósito, sonhos, resoluções de problemas. Não compram coisas, não compram produtos, serviços coisificadas. Elas compram o que faz sentido, o que é diferente para mim, enquanto ser humano, tá? Se você entender esse conceito de que não é sobre ganhar dinheiro, mas é sobre fazer a diferença na vida do outro, o outro vai te comprar e você vai ganhar dinheiro. Então, como eu digo, como eu disse antes, um círculo virtuoso, tá? De tudo isso, desejo um excepcional dia, final de dia, uma excepcional semana, e amanhã a gente volta, não no horário da manhã cedo, né? A gente vai encaixando aqui, mas voltaremos, tá? E se você quiser deixar perguntas, enfim, deixa aí que também a gente comenta, compartilha, para você crescer sempre, tá? Até mais, faça uma excepcional jornada de negócios. Fique bem.